Então, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1. A gente vai compartilhar um pouco mais daquilo que a Bíblia nos traz aqui para a gente compartilhar e os irmãos têm liberdade de participar. Fique à vontade para a gente estar compartilhando um pouco desta palavra do Senhor aqui, né? Todos têm a liberdade de compartilhar. Teve uma expressão que eu vi um pouco da mensagem. Não vi a mensagem toda do Silvio Júnior, mas eu vi um pouco da mensagem. E eu vi ele questionar a questão da por que esse vírus trouxe tanto dificuldade, né? Tanto medo, fechamento e tudo. Por quê? É porque ele causa morte, né? Ele não aprofundou nesse detalhe, mas eu acompanhei o raciocínio deu para entender, né? Por que trouxe tanto transtorno, né? Está até hoje aí. Por quê? Porque ele traz a morte, o risco de morte, né? Quer dizer que todos têm medo da morte, inclusive eu. Deus quer? Então isso, porque a morte é um castigo, né? A gente não tem noção, a gente tem noção do que vai ser após a morte, mas nós não temos experiência. Nós temos vivência, né? A não ser Paulo, que tinha uma convicção tão forte de céu, né? Ele vivia isso tão intensamente na vida dele, que ele usa aquela expressão: viver é Cristo e morrer é ganho, né? Por quê? Por causa da expectativa do grande... Porque Paulo, ele foi aquele canal que trouxe as revelações para a igreja, né? Da vontade de Deus, da instrução de Deus, daquilo que Deus queria para a igreja. Paulo foi aquele canal, aquela pessoa que trouxe essa profundidade, todos os conhecimentos que nós temos daquilo que o Senhor esperava, daquilo que o Senhor tinha para cada um de nós. E com essa mesma temática, Pedro também trabalha nesse ensino de nós, né, como salvos, como servos do Senhor. Então é isso. E nós temos que sempre lembrar que a morte, ela não é o fim, mas é um novo começo. É um começo de algo grandioso, né, diferente de tudo aquilo que a gente viveu. Então, enquanto estamos vivos, vamos tentar viver da melhor forma possível, né? De formas a agradar ao Senhor também. Segunda carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, ele aborda a temática do assunto, né? A temática de todo o envolvimento daquilo ali. Ele está falando, ele está tentando trazer para a igreja os perigos que vinham de fora, né? Então, um dos pontos da explanação da carta de Pedro era os perigos que vinham de fora em relação à igreja, né? Daquilo que eles haveriam de resistir, né? Não daquilo que eles haveriam de conquistar, mas daquilo que eles haveriam de resistir como salvo no Senhor, né? E aqui na segunda carta ele já vai abordar numa temática vários pontos, e um ponto muito saliente aqui é dos perigos que vinham de dentro da igreja, né? Ele vai falar dos perigos que vêm de dentro da igreja, né? Quando ele vai entrar no capítulo 2 aqui, e ele vai falar da questão dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, das doutrinas que desvirtuaria a trajetória da igreja, né? E é o que a gente tem visto muito nesses últimos dias. Então, ele começa o capítulo 1 aqui dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça, paz vos seja multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas,
para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, e havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houveres e abundarem nestas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento, não estarei ocioso, não vos deixarão ociosos, e nem estareis no conhecimento, como é que é? Estéreis, isso, estéreis, é o rockstar. Estéreis, coisa que eu não estou conseguindo completar o raciocínio. Estareis, eu falei, né? Eu não consigo completar o raciocínio por causa disso, eu estou vendo estareis, estéreis. Aí eu voltei várias vezes, falei, não é isso, não é isso. Estéreis, não vos deixarei estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, até aqui, depois a gente comenta mais um pouco. Né? Então, enquanto eu não estareis sem o conhecimento, não encaixou, vou voltar de novo. Voltei, não achei o eu. Né? Mas eu estava só testando, está dizendo, ver se você está atento. Isso aí foi pensado, né? Testar, ver se vocês estão atentos. Não é mesmo? Mas é isso aí. Então, Pedro, nessa segunda carta, ele vai abordar essas questões do perigo que vinham de dentro da igreja. Né? Oi? O som tá bom? É porque às vezes está... É porque às vezes a gente fala mais alto um bocadinho. Então, Pedro, ele vai abordar esse ponto, os perigos que vêm de dentro, né, da igreja. Não é mesmo? Então a gente tem que saber que a nossa tendência é desviar do Senhor. A nossa tendência é caminhar longe do Senhor. Nossa tendência, não é mesmo? Então, a gente tem... Nesse capítulo 1 aqui, ele está dando são orientações para os cristãos que estão crescendo. Sim. Nesse capítulo 1, ele dá essas orientações, né? Uhum. Ele orienta. E lá no capítulo 2 ele já fala dos perigos para os cristãos que estão crescendo também. Tem perigo também. É os falsos ensinadores, é os falsos, né? Com certeza, né? Porque o grande... A gente tem que saber que cada um de nós somos responsáveis diante de Deus. Cada um de nós, né? Cada um de nós. Não existe... Aos pés da cruz, o terreno é plano. Aos pés da cruz, o terreno é plano. Não existe hierarquia. Na igreja do Senhor não existe hierarquia. Né? Então, cada um é responsável diante de Deus. Cada um. Não é mesmo? Cada um é responsável em melhorar, em caminhar de forma diferente. Cada um de nós somos responsáveis. Né? Porque a revelação, ela não foi dada para os cleros e nem para as elites. A revelação foi dada para todo aquele que nele crê. O ensino é para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê é um discípulo do Senhor. Né? Todo aquele que nele crê tinha que ter por obrigação transmitir a imagem de Jesus. Transmitir o bom cheiro de Cristo. Não é mesmo? Então, Pedro, ele começa falando, igual o Adriano falou, a respeito, ele começa falando daquilo que o Senhor fez por nós. Daquilo que ele fez em nós. Né? Daquilo que ele fez em nós. Ele vai abordar essa temática aqui. Né? Então, cada um de nós é responsável. Ele começa a dizer, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Porque ele era, além de ser apóstolo, ele era um servo do Senhor. Nós não somos apóstolos, nós podemos ser servos do Senhor. Servir ao Senhor. Né? Nós não somos apóstolos.
Então ele começa trazendo a credencial de quem era ele. Ele não está aqui se engrandecendo, mas ele está aqui relatando o fato. Ele não está se engrandecendo. Eu sou o apóstolo, eu mando, eu sou a autoridade máxima. Ele está, assim, colocando com que autoridade ele estava escrevendo. Sim, na autoridade do Espírito Santo e de apóstolo do Senhor também, né? E servo e apóstolo do Senhor. Nossa, é isso aí. Trazendo essa credencial para as pessoas, né? Então ele está trazendo isso aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Fé, essa fé aqui, irmãos, é salvadora. É aquilo que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2:8. Né? Quem achou o versículo? Efésios 2:8, você está com? Efésios capítulo 2, versículo 8. Mediante a fé. É isso aí. Pode ler. Lê o microfone aí para a gente. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Um dom de Deus. Entendendo que fé é essa? É a fé salvadora. É a fé que salva. É a fé que nos abre os olhos. É a fé que deu a gente entendimento que o Senhor salva. Né? A gente está falando de fé que move montanhas, está falando de fé salvadora. É um dom de Deus. É um presente de Deus. Né? Pela graça sois salvo, mediante o quê? A fé. Né? Então ele usa a expressão aqui, fé igualmente aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de quem? Nosso Deus. Justiça do nosso Deus. Aquilo que ele está tratando aqui, daquilo que ele fez em nós. Aquilo que ele fez em cada um de nós. Né? Preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, ele nos deu essa fé salvadora. Não é? Agora, quando a gente fala de fé, as pessoas confundem e acham que fé é levar a Deus fazer aquilo que a gente quer. Fé não funciona assim. Fé não funciona assim. A fé não nos leva não leva a Deus fazer aquilo que a gente quer. A fé, ela nos leva a fazer aquilo que Deus quer. Quando a gente vai lá para Hebreus, capítulo 11, a gente vai entender os heróis da fé. Os heróis da fé, né, que é tratado ali, vai tratar de quê? Fizeram aquilo que Deus queria. Vamos abrir lá em Hebreus? Vamos abrir em Hebreus para a gente dar uma... Olha só, essa lista aqui dos servos do passado, eles exemplificam muito em relação à fé. Né? O versículo 1 do capítulo 11, ele já dá uma explicação aqui da questão da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O que é testemunho? Testemunhar, né? Os antigos alcançaram testemunho pela fé. Né? Olha só, e pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí ele começa a fé prática na vida dos servos de Deus. Eles aqui, pela fé, Abel fez o quê? Obedeceu. Ofereceu, né?
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Ofereceu. Então a fé nos leva a fazer aquilo que Deus quer. Você está entendendo como é que funciona? Ah, eu tenho fé que isso vai acontecer. Pode ser que não aconteça. Não é? Ah, eu vou buscar fulano, que o fulano tem fé que vai me ajudar. E depende da motivação da pessoa, né? Qual é a motivação da pessoa com relação a isso, a essa fé? Uhum. Que motivação é essa? Essa motivação vem de acordo com a vontade de Deus? Com certeza. Isso aí, É como o Tiago fala lá, né? Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. Então, é mais ou menos por aí. Pela fé, né, Enoque, isso, pela fé, né, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, né, levou o quê? Abel fazer algo que agradava a Deus. Então a fé na prática tem essa conotação. Ele obedeceu ali. Ele obedeceu e sacrificou da maneira que Deus havia falado que era para ser feito. Caim já fez de maneira diferente, aí já não agradou a Deus. Por quê? Desobediência. Desobediência. Entendeu? Tem uma expressão aqui em relação a... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Pela fé, versículo 17, quando fala de Abraão, né? Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. O que a fé levou Abraão a fazer? Fazer aquilo que Deus queria. Então a fé nos leva a fazer aquilo que Deus, independente da circunstância, independente do retorno que ele vai trazer. Eu fico imaginando Abraão oferecer Isaac em sacrifício, uma pessoa já com mais de 100 anos, né? Isaac vai dizer, meu pai já não está batendo bem, né? Isaac podia ter pensado assim. Você imagina a confiança de Isaac. Às vezes a gente vê ali muito a fé de Abraão, né? Às vezes a gente não percebe a confiança de Isaac nas palavras de Abraão. Já percebeu? Um rapaz, de repente, uns 15, 16 anos, mais ou menos. Um senhor de idade, com mais de 100 anos. Você imagina, proporcionalmente, fisicamente, quantos anos você tem? 16. Imagina esse rapaz aí. Eu não vou segurar esse rapaz mais não. Entendeu? Porque você já está... Guilherme, antigamente, tinha uns 15, 16 anos. Eu comecei a parar de brincar de lutinha com ele. Já não dá para brincar de lutinha com ele mais não, porque já me derrubava, entendeu? Hoje em dia eu nem brinco mais de lutinha mais. Você imagina? Você está percebendo o que eu estou querendo chegar? Isaac, ele permite que ele fosse amarrado. Ele sabia o que era sacrifício. Isaac sabia o que era sacrifício. Ele sabia como funcionava o sacrifício. Ele sabia o que acontecia com a vítima. Ele sabia. E ele permitiu. Ele é uma figura de Jesus também. Né? Mas você vê o que a fé leva as pessoas a fazerem. O que a fé leva as pessoas a fazerem. E o mais interessante, irmão, nessa passagem aqui, diz assim no versículo 13. Lê o versículo 13 aí, quem achou aí. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está vendo? Eles não receberam. Eu vejo, tem até uma música, né, que se canta, muito legal, né? Até esqueci a letra, fugiu da letra agora. Deus vai cumprir, né? Mais ou menos assim, uma música muito legal, vai cumprir as promessas, né? Então a música assim, Deus vai cumprir as promessas que... Lembra, Isaac, como é que é essa letra? Música?
Deus vai cumprir as promessas. É uma música famosa. É do Nani Azevedo? Mais ou menos, é. Eu não morrerei Isso. enquanto o Senhor não cumprir em mim. Ó. Entendeu? Essa música, ela não... Oi? O Isaac tá... Não, vai, Isaac. Isaac me ajuda, Isaac. Me ajuda aí, entendeu? Eu sou fraco no negócio da música aí. Né? Então, eu não morrerei sem que as promessas... Tá vendo? Em certo sentido, essa música ela é uma inverdade, porque esse versículo é muito claro. Eles morreram. Eles morreram. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Não é mesmo? Nossa caminhada aqui, a vida ela não é justa. A vida ela é injusta. A vida muitas das vezes ela não é justa. Às vezes nós fazemos bem para as pessoas e as pessoas não fazem o bem para nós. Não é garantia. Eu vou fazer o bem para as pessoas, que as pessoas vão fazer só o bem para mim. A gente acha que vamos ser retribuídos, né? A gente tem essa esperança, né? A gente tem essa esperança. Faça o bem sem olhar a quem, né? E a gente ajudando aquela pessoa lá no bairro São Mateus, e a gente, vamos ajudar independente de ver detalhe. Porque se você começar a ver muito detalhe das pessoas, você não ajuda ninguém, não. Entendeu? Então, se você vê muito detalhe da vida das pessoas, você não ajuda ninguém, não. Então vamos ajudar independente se merece, não merece, se fez coisa errada, se não fez, né? De repente está lá por quê? Nós temos que questionar. Igual uma pessoa virou para mim, eu gosto de ler livro, mas não gosto de conhecer o autor. Quando eu conheço o autor, eu desanimo de ler o livro. Uma pessoa comentou isso comigo uma vez. Até o Hermelino comentou aí, ó. Eu gosto de ler livros, mas quando eu conheço o autor, muitas das vezes eu desanimo do livro. Entendeu? Então, mais ou menos por aí, que todo ser humano tem seus defeitos, suas dificuldades, seus problemas. Quando você chega, igual de repente, vai chegar no restaurante para comer, se você for na cozinha, você desanima muitas vezes de comer naquele restaurante. Então, é mais ou menos assim que funciona, entendeu? Você chega em certo restaurante, você chega lá para comer, se você for na cozinha, você desanima um bocado. Mas então a gente procura não olhar muito não e tocar. Oi? Pode falar. É interessante, como a Adriana falou, Abel obedeceu, né, ao Senhor como tinha que ser sacrificado. Uhum. Assim nós vemos lá no versículo 11, Hebreus 11, 6, 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Uhum. Ele obedeceu o que o Senhor falou. Aí vem logo Abraão. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu indo. Obedeceu. Quer dizer, a fé vem consequência da obediência. A fé traz obediência, né? Quando você fala que tem fé, mas não tem obediência. Não resolve. Tem um irmão, já faleceu, foi no início da igreja, Jorge Miller. Ele orou ao Senhor e não é pedir oferta a ninguém. Ele não era associado a nenhum trabalho e só quem ia saber era ele, o Senhor, o cunhado dele e a irmã. Ele não pedia nada, e tudo era providenciado para ele. Às vezes não tinha, o Senhor capacitou ele a 100 mil orfanatos entre a Escócia e a Inglaterra, e todo dia tinha sustento. E foi um dos irmãos que mais ofertou, sem pedir nada a ninguém, só confiando no Senhor. Quer dizer, fantástico, assim, é a fé construída a obediência. É o Senhor que movia o coração dos crentes para poder doar para ele, né? Sem ele pedir nada. Quer dizer que eu sempre, essa questão de doar e ajudar as pessoas, eu tenho uma convicção muito interessante, tem aquela passagem que diz que Deus vai nos fazer reis e sacerdotes. Né? Às vezes nós não somos sacerdotes no sentido literal da coisa, mas de repente nós somos reis no sentido financeiro para financiar aqueles
né, que se dispõe a fazer o serviço sacerdotal, né? O serviço de missionário, o serviço de instruir a igreja. Então é muito importante. Então a nossa prosperidade, ela tem que ter também essa finalidade de ajudar aqueles que propagam o evangelho, que contribuem com a obra no sentido presencial, no sentido, né, não financeiro, mas de botar a mão na massa, sabe? Então, o Senhor, às vezes a nossa prosperidade, nós temos que canalizar para essa questão também, não é mesmo? Vamos voltar então aqui em Pedro novamente, né? Então, a fé igualmente preciosa. Então, essa fé, ele nos deu, né? Algo para nós, né? Fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos trazer graça e paz. Né? Por que paz? Por que paz? Paz, porque nós temos convicção para onde nós estamos indo. Né? Paz, porque nós sabemos que esse mundo, ele nos corrompe. Esse mundo, ele corrompe a nossa saúde. Né? À medida que nós vamos caminhando, a gente vai percebendo que a gente está preparando para partir, né, Luiz? Aquela escala, né, Luiz? Eu falando com o Luiz, eu comentando com o Luiz, né? A vida é dividida em 3 fases, né, Luiz? Do 0 aos 25, nós estamos preparando, estudando, né? Formando. Dos 25 aos 50, nós estamos trabalhando, produzindo e fazendo, procriando. E dos 50 em diante, nós vamos começando preparando, desmontar para partir. Não é mesmo? Porque é uma lógica, é uma verdade. Então, com Cristo no barco, nós temos convicção que nós vamos chegar. E nós entendendo isso aí, isso é bom demais. Você sabe por quê? É o que o salmista fala. Fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quer dizer, ao passar dos anos, pedir ao Senhor que nos ensine a contar esses anos, esses dias de vida, para que a gente alcance um coração sábio. Com certeza. É isso aí. Então, quando nós temos convicção de Jesus Cristo, Ele nos salvou. Ele nos deu garantia de vida eterna. O que isso nos traz? Paz. Não traz paz? Então é isso. Olha que segurança que ela tem, né? Olha aí. Então isso traz paz. Vantuí. E essa paz é exatamente o que é paz, né? Ausência de conflito. Uhum. É uma ausência de conflito. Então você não tem esse conflito interior, você tem a paz interior. Você tem essa segurança que a dona Esther tem, você tem essa certeza, né? É isso aí. Então essa é a paz, né? Mas é o que ele vai falar lá Paulo vai falar em Romanos capítulo 5. Sendo purificado pela fé em Jesus Cristo, né? Tens paz com Deus. Não é mesmo? Às vezes nós não temos paz aqui nesse mundo, no sentido dos nossos desafios, dos nossos, né, das nossas compromissos e coisas desse tipo, mas nós temos que saber, nós temos paz com Deus, porque Jesus nos dá isso. Então, quando nós conhecemos, né, graça e paz sejam multiplicado pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, à medida do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter convicção de paz. Convicção de que nada aqui é eterno. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Inclusive nós. Não somos para sempre. Né? Vai passar. Né? A maioria das coisas aqui vem com prazo de validade. E nós também. Nós temos o prazo de validade aqui. Validade. Né?
É isso aí. Então é isso que nós temos. Quando nós temos essa convicção, a gente vai viver de forma melhor. A gente não vai pisar nas pessoas, a gente vai tratar as pessoas melhor, né? A gente vai conseguir conviver com as pessoas de uma forma mais sabendo que quando a gente começa a conhecer ao Senhor, a gente começa a perceber o quanto nós somos falhos, né? E quando a gente reconhece que a gente não é superior às pessoas, a gente começa a tratar as pessoas de uma forma melhor, entendendo que ela tem as dificuldades que às vezes a gente não tem, mas ela tem um tipo de dificuldade que a gente não tem um tipo de problema que a gente não tem, né? Então a gente começa a perceber, a gente consegue ter uma convivência melhor com as pessoas, né? Então é muito interessante. Versículo 3, visto como o seu divino poder, nós já estamos encerrando, visto como o seu divino poder nos deu tudo, e que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, né? Paulo usa umas palavras semelhantes a essa, né? Também lá em Colossenses, me parece, ele usa mais ou menos essas palavras. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Ele nos deu tudo. Ele nos deu, nós somos dele, por ele e para ele. Paulo usa essa expressão lá na carta aos Romanos. Nós somos dele, por ele e para ele. Né? São todas as coisas, inclusive nós, né? É isso que Pedro vem trazendo aqui para nós, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então aqui entra novamente o conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai. Agora ele nos convida a acrescentar. Nós somos desafiados a acrescentar. Acrescentar à nossa fé algo que vai fazer diferença no nosso caminhar. Ele nos convida a acrescentar. Isso aqui ele não vai impor em nós, mas ele espera de nós. Quando ele usa a expressão aqui, ó, acrescentai a vossa fé, aqui ele está dizendo, ó, ele espera que nós acrescentamos. Ele fala daquilo tudo que foi feito por nós, e aqui ele nos exorta a acrescentar a nossa fé, acrescentar algo que vai nos ajudar na nossa caminhada e no nosso testemunho. Acrescentar a vossa fé o quê? A virtude. Acrescentar a nossa fé a ciência. Acrescentai a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e a caridade, né? Então, acrescentar. O que ele diz acrescentar? Quando ele usa a expressão acrescentar, é porque depende de cada um de nós. Então é isso, irmão. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar buscando acrescentar a nossa fé em Jesus, essas virtudes, que vai nos ajudar a nossa caminhada, vai ajudar a nossa convivência com as pessoas, né? Que Deus nos abençoe.